Você está pronto para a palavra? Isso, Salmo 8. Você pode abrir agora a sua Bíblia no Salmo 8, que é um salmo de Davi. Davi começa este salmo com apenas 9 versículos, e ele começa então dizendo: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E termina do mesmo jeito: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Olha, Davi, quando olhou para as obras das mãos de Deus, ele disse: quando eu vejo os teus céus, a lua, as estrelas, obra dos teus dedos, que é o homem mortal para que te lembres dele? E ele diz algo muito profundo sobre o homem, certo? E diz assim: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Isso não é lindo? Quando Deus fez o homem, quando Deus fez você, Deus te coroou de honra e glória. E essa palavra coroa é a palavra hebraica atá, que quer dizer cercar. Ok, então não é tanto uma coroa na cabeça, mas sim como se Deus te cercasse de todos os lados. Amém, te cerca completamente, te envolve todo, como uma luz de glória. Te coroa de glória, a palavra hebraica é kavot, e honra. Essa palavra honra em hebraico é a palavra hadar. E é uma palavra linda, é a palavra beleza, esplendor, magnificência. Imagina quando Deus fez o homem com beleza, certo? Com magnificência. Deus fez o homem para carregar o seu esplendor, a sua beleza. Olha, a outra palavra glória é a palavra kavot, em hebraico, kavot. E kavot é a palavra usada para glória, como a glória do pôr do sol, como uma glória que é a manifestação da essência de quem Deus é. Então o homem foi criado para carregar a glória de Deus. Amém? Ele foi coroado com a glória de Deus. Amém? Sabia que a palavra glória em hebraico é também usada para peso, pesado, kavot? Uma das palavras em hebraico para maldição, certo? Amaldiçoar é a palavra fazer algo leve. Amém? Fazer algo leve, ou seja, coroado de glória. Deus coroou o homem para ele ser um peso pesado. Ou seja, aquilo que você fala tem um peso. Amém? Quando Jesus andou na terra, ele foi um exemplo de um homem coroado de glória e honra. O homem que Deus quer que todo homem seja. Amém? Caminhar com glória e honra. E quando Jesus falou à figueira, ela morreu. Jesus falava com a lepra e ela ia embora. Jesus falava com os demônios e eles saíam. Jesus falou com a tempestade e ela se acalmou. Amém? Suas palavras tinham peso. Mas quando a palavra de alguém não tem peso, ela cai por terra, porque ela é leve. Certo? É o significado da palavra em hebraico para maldição. É fazer algo leve. Quando alguém faz algo leve de uma palavra, é amaldiçoar alguém. Quando alguém chega a um determinado lugar, as pessoas se levantam, estão dando peso àquela pessoa. Aquela pessoa tem a glória. Ok? E Deus coroou o homem com glória e honra. E onde estão a glória e honra hoje? Quando Deus coroou o homem com essa glória não era somente para a autoridade, nas suas palavras, mas também em termos de até mesmo se defender. O homem era protegido. Imagina como que Adão controlava os dinossauros. Certos elefantes, os mamutes, eles são enormes. Eles usavam a vara? Não, Adão somente falava e o dinossauro obedecia. Ele falava, certo? E todos os animais obedeciam a Adão. Amém? Mas Deus também falou para o homem que ele tinha autoridade sobre toda a criatura que rasteja. Então você tem também essa autoridade? Diga para alguém: você tem essa autoridade? Você tem autoridade até sobre aquilo que rasteja, mas o que aconteceu com o homem? Até aquilo que rasteja, que muitas vezes você não vê a olhos nus, um germe, vírus, uma bactéria que pode acabar com o homem e deixá-lo numa cama. O que aconteceu com a glória e a honra? O que aconteceu com o homem? Algo aconteceu. A Bíblia chama de queda. Quando o homem pecou, o homem perdeu aquilo. É como que se aquela luz em volta do homem, puf, se apagou. E o homem se tornou sujeito às doenças e enfermidades.
O homem se tornou vulnerável à destruição e até mesmo envelheceu, começou a ficar velho, certo? E finalmente morrer. Então foi isso que aconteceu quando o pecado veio. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Peça demissão antes do pagamento. Porque ali está falando de salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, o homem pecou e perdeu aquela glória, e agora o seu corpo e tudo nele está sujeito a tudo aquilo que rasteja. Ele não tem mais autoridade nas suas palavras. Certo? O que aconteceu foi isso. O plano original de Deus é algo que Deus ainda deseja para todo homem. Seu amor é grande e ele deseja que o homem viva uma vida melhor. Jesus falou de vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Amém? A vida de plantas é vida bios em grego. A vida animal também é bios no grego. E a vida humana é vida suke, que fala da alma. E então, a mais alta forma de vida é algo que as pessoas do mundo não têm. E isso foi o que Jesus trouxe. Ele disse: eu vim para que tenhais vida. E a palavra ali é zoe. Certo? Ioná zoe, que é vida eterna. E vida em abundância, Jesus disse. Ele não veio para nos dar perdas e mais perdas. Ele não veio para dar mais regras, novas regras. Ele veio para nos dar vida. Amém? Ele não veio fazer pessoas más em boas. Ele veio fazer o morto viver. Todo mundo está morto nos seus pecados e transgressões. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida. E quando você aceita Jesus Cristo, você tem aquela vida que não foi criada, a vida que Deus mesmo tem. A vida que não acaba, uma vida sem morte. A vida sem pecado e sem maldição. É a vida que Jesus trouxe para nós, que é a vida que eu e você temos hoje. Então escute bem isso. Até mesmo de forma intrínseca, lá no coração, bem no fundo, nós sabemos, quando recebemos a vida de Deus, algo muda em nós. E não dá para explicar isso. O que aconteceu é que nós vivemos essa vida que recebemos do próprio Deus, e então foram restauradas para nós aquela glória e honra que perdemos. Amém? E se o cristão anda nisso ou não, se o crente anda nesta glória e honra ou não, é outra coisa. Mas já foram restauradas. A palavra radar que eu falei, que é beleza, Deus coroou o homem com beleza. Amém? Esplendor, magnificência. A palavra radar, glória e radar. Certo? A palavra radar também é usada em Isaías 53, quando fala de Jesus, quando diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi moído pelas nossas iniquidades e ferido. A Bíblia diz claramente neste mesmo texto que não havia beleza nele. O seu corpo todo estava ferido. O seu rosto ficou tão machucado, bateram nele, até a Bíblia dizer que ele foi mais desfigurado do que qualquer outro homem. Foi algo terrível. E a Bíblia diz que não havia beleza nele. E a palavra beleza ali é a palavra radar. Ele não tinha radar. Olha isso. Jesus levou a nossa feiura. Ele levou o nosso desfiguramento e nos deu beleza por cinzas. Aleluia! Amém? Então sabemos que quem aceita Jesus Cristo e a sua obra agora é coroado com glória e honra. Então devemos perguntar: se é assim, quantos crentes caminham assim? Quantos crentes sabem deste fato, número 1? E quantos estão caminhando assim? Vamos falar isso nessa mensagem, está pronto? Amém? Então essa glória e honra você deve desejar. Por exemplo, este peso. Se você tem um problema no seu corpo, por exemplo, o seu olho vive tremendo, você pode falar: em nome de Jesus, olho, pare de tremer. As pessoas vão pensar algo errado. Amém? Amém? Se você tem um problema no joelho, fale com seu joelho, em nome de Jesus. Amém? Certo? Se o seu cabelo está caindo, diga: cabelo, ser frutífero e multiplique, em nome de Jesus. Amém? Se você está com um problema no coração, diga: eu ordeno que toda válvula se abra e que o sangue possa fluir livremente, em nome de Jesus. Amém? Então fale com o seu fígado, fale com seus rins, e seja qual for o problema, você pode falar com o seu corpo, porque você tem essa glória restaurada, este peso. Amém? Jesus caminhou aqui, falando a algumas situações. Amém? Ele falou com uma árvore, aquela árvore morreu. Ele falou com os demônios e eles saíram. E eu te digo, igreja, o mundo vai falar que você está ficando louco se fizer isso. Mas sabe de uma coisa? É melhor ser louco e saudável do que ser esperto, segundo a definição deles, e morrer jovem.
Posso ouvir um amém? Amém. Todo o câncer que foi curado aqui na igreja, certo? Foi por causa da palavra falada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E o fato é que o corpo de Cristo está com medo e vimos recentemente que, quando o assunto é lidar com o mundo, a igreja tem aprendido essa frase: amamos o pecador e odiamos o pecado. Mas muitas vezes, olhando para cristãos que dizem isso, e eu não gosto de falar isso porque eu também sou um cristão, eu sou um crente, mas a ênfase é maior sobre odiar o pecado. E muitas vezes é raro vê-los amando o pecador. Se relacionam com o pecador? Estão passando tempo com o pecador? Eu não estou falando para ser como o pecador. Mas é incrível para mim quando os cristãos ficam até chocados quando um pecador peca. Sabe, é incrível quando os cristãos ficam chocados quando pecadores pecam. Não ficamos chocados em ver o motorista dirigir, o cozinheiro cozinhar. Pecadores pecam. Não é, mas ficamos chocados. Ficamos chocados quando um bêbado age como um bêbado. Se alguém impuro toca em uma pessoa pura, a pessoa que é pura se torna impura. Falamos disso há pouco, sobre Ageu. Mas nós aprendemos que, sob a graça, Jesus Cristo desceu a montanha e tocou no leproso. O leproso era impuro. Sob a lei, qualquer que tocasse no leproso ficava impuro. Porque sob a lei, a impureza era o quê? Contagiante. Mas sob a graça, a santidade é contagiante. Jesus tocou no leproso e o puro... Uau! Isso foi para enfatizar. O limpo tornou o impuro puro. Isso então nos mostra que, sob a graça, a santidade é contagiante. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, vimos na semana passada, ele disse assim, se as esposas têm um marido que é descrente, ou um marido tem uma mulher que é descrente, por favor, não divorcie dela. Certo? Por que diz em 1 Coríntios 7? Porque a mulher descrente é santificada, é uma palavra que diz que ela fica santa. Uau! A mulher descrente é santificada pelo marido. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Então aqui temos qual princípio? Que a santidade é contagiante. E diz: de outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Eu queria pregar isso muitas e muitas vezes, porque muitos crentes têm essa atitude, certo? Não faça isso, não vá ali, não fale aquilo, não pegue aquilo, não toque naquele outro e naquilo, certo? Vivem com tanto medo pensando no pecado, que creem que qualquer coisa os torna impuros. Se isto é verdade, então você tem que viver em uma montanha. E tem que morar sozinho, mas o Senhor nos mandou ir ao mundo e pregar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Agora, ir ao mundo não quer dizer ir e se tornar mundano, certo? Faça as coisas que o mundo faz, peca como o mundo peca, ele não disse nada disso. Mas ele disse que devemos ir ao mundo e ser um crente contagiante. Amém? Infectar o mundo, entre aspas, com a santidade de Deus. Glória a Deus, aleluia! Você entendeu? Certo? Mas temos essa atitude. Certo, eu preciso me afastar o máximo que eu puder do mundo, isso vai ser bom, certo? Porque pensamos muito no pecado. E essa atitude fala sobre uma falta de entendimento, uma falta de revelação de como perfeito foi o pagamento que Jesus fez. A cruz de Jesus Cristo é o amor de Deus fazendo o pagamento completo, a justiça de Deus. Você entendeu isso? Não pense em Jesus como amável, gracioso e Deus o Pai irado, só julgando. Não, Deus amou o mundo de tal maneira, foi Deus quem enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, certo, para satisfazer os requisitos da justiça, porque se tivéssemos que fazer isso, não poderíamos. Porque a exigência da justiça contra nós nos mataria. Exige a nossa destruição, amém? Você está entendendo isso? E tem pessoas que pensam que, quando Deus nos deu o dom da justiça, que é a mensagem central dos evangelhos, e é incrível como o diabo está levantando, e na verdade os puritanos nos avisaram disso. E muitos dos pregadores da época da Reforma, eles falaram para nós, usando até palavras fortes para outros pregadores, que pregavam a justificação, certo? Pelas obras, pelas ações.
E rapidamente, quando você fala sobre justiça pela fé, alguém vai se levantar e dizer: sim, 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 mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E estão distorcendo as palavras de Tiago. O livro de Tiago não está falando sobre obras morais no sentido de que dois exemplos foram usados sobre a justificação pelas obras, certo? Um foi Raabe, a prostituta que recebeu os espias de Israel, ok? E os enviou por outro lado. Sabe como ela fez isso? Ela mentiu. Então, se esse é um argumento para boas morais, não é um bom exemplo, mas foi a ilustração usada por Tiago. O outro exemplo que ele usou para as obras da fé foi Abraão colocando seu filho no altar. Olha, pense nisso um pouco, certo? Deus nunca tinha pedido um sacrifício humano. Aquela foi a primeira vez, Deus não queria sacrifício humano, você conhece a história. Isso ia ser o quê? Homicídio. As duas ilustrações usadas por Tiago não são argumentos para morais, certo? Obras da fé não tem nada a ver com moral, mas tem a ver com se você crê em Deus, você tem resultados. Vai ter um fluir de obras na sua vida. Mas não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho fala que você é feito justo sem as suas obras. Justo sem as obras. E qualquer um que prega o contrário é um herético. E a Bíblia pronuncia uma maldição dupla sobre qualquer pregador que se levanta contra o evangelho da justiça pela fé. Alguns têm essa ideia, certo? Ah, pastor, você é pela justiça pela fé, mas eu puxo pelo lado da lei, da santidade. Mas essa pretensão à santidade, como se fossem portadores da santidade de Deus, certo? Isso demonstra, ok? Uma falta de revelação sobre a obra concluída de Jesus. É como se dissessem que Jesus não fez um bom trabalho na cruz. A graça tem o maior respeito pela lei. E o respeito pela lei, ela é tão perfeita e tão pura que ninguém a cumpre. Jesus falou assim, vocês pensam, falando aos fariseus, e se aplica àquele que tem justiça própria entre nós. E no mundo hoje, você acha que cometer adultério é dormir com uma outra pessoa? Ele disse, se você apenas desejar uma mulher com lascívia na mente, você cometeu adultério. Você acha que não matarás quer dizer pegar uma faca e matar alguém? Certo? Matar alguém fisicamente. Ele disse, se você odeia alguém, você cometeu homicídio. Esse é o padrão de Deus sobre a lei. Amém? Ela expõe tudo aquilo que está dentro. Portanto, todos somos culpados. Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para que todos sejam culpados sob a lei. Este é o propósito da lei, para que todos sejam justificados por Cristo. Ninguém mais a não ser Cristo e Cristo somente. Posso ouvir um amém, igreja? Amém? Olha, tem alguns que têm essa ideia. Pensam assim, alguns creem na graça, nós cremos em santidade. Não percebem o que há muitos anos atrás um homem de Deus disse. A graça é a forma mais elevada de santidade que existe. Porque só a graça pode unir o homem pecador com um Deus que é 3 vezes santo. Olha, mas alguns têm essa pretensão quanto à santidade e dizem cremos em santidade, eles creem na graça. Essas pessoas estão insultando a obra de Jesus. E eu te falo por quê? Porque eles pensam que para Deus dar o dom da justiça para o homem pecador, Deus tem que abaixar os seus padrões, ele tem que comprometer a sua santidade, e nada disso é verdade. A morte de Jesus na cruz cumpriu todas as exigências da justiça divina. A morte de Jesus na cruz magnificou a lei de Deus. A morte de Jesus na cruz cumpriu toda a lei de Deus e a aposentou. Amém? Olha, o que quer dizer cumpriu? Jesus falou, não vim destruir a lei. Eu não vim destruir, mas cumpri-la. E ele a cumpriu. Ele a cumpriu, não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Amém? O que é cumprir a lei? Por exemplo, você paga o banco depois que você cumpriu as suas obrigações? Meu conselho, pare de pagar. Amém? Você não tem mais essa obrigação, então o fato é este. Alguns pensam assim, a lei é mais alta, fomos salvos pela graça, mas depois que você é salvo pela graça, tem que cumprir a lei. Estão trazendo de volta Moisés no lugar do filho. Moisés, o servo, não pode ser maior do que o filho. O Monte Sinai e o Monte Sião não se misturam. Não tem essa mistura. O filho permanece na casa para sempre. O servo está ali temporariamente. O servo é menor do que o filho. Certo? A lei foi dada por Moisés, o servo. A graça veio por Jesus Cristo, o filho. Amém? Quando falamos que estamos sob a graça, estamos sob o filho. Amém? Você entendeu, igreja? E olha, o fato é este. Deus não abaixou os seus padrões. Deus não comprometeu a sua justiça e santidade.
para dar o dom da justiça para o homem pecador. De fato, quando o homem pecador vai diante do Deus Santo e ele clama pelo nome de Jesus, se Deus não liberar a sua justiça, que é um dom para o homem, Deus vai ser injusto. É por isso que a Bíblia não diz que Deus é misericordioso em perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo. São termos judiciais. Sim, Deus é bom. Como ele foi bom? Ele enviou o seu filho. É misericordioso? Como? Ele enviou o seu filho. Mas quando perdoou os nossos pecados, a Bíblia usa a linguagem das cortes. Termos jurídicos, ele é fiel e justo. Quando Deus perdoou o homem pecador, não foi às custas da sua santidade, não foi às custas da sua justiça, mas foi porque ele é justo e por causa do que Jesus fez na cruz, que Deus nos deu o dom da justiça. Hoje eu e você temos o dom da justiça e quanto mais você age que você está com vergonha, sabe, você está com humildade falsa. Isso é somente humildade falsa. Ah, não, essa roupa é muito bonita para mim. Não. Alguém morreu para você usar essas roupas. Se colocar essa roupa, seu corpo vai ser curado, sua mente vai estar em paz e as bênçãos virão a ti. É como se fosse um imã, porque essas roupas não pertencem a você, pertencem a Jesus. Mas ele quer que você vista, ele morreu para que você vista isso. O seu manto, aquela glória e honra, e você diz, ah, não. Quando eu estiver bom, eu vou pagar por ela. Isso é soberba. É orgulho e soa como você se importa, você é humilde, mas não é humildade. Humildade real é obrigado. Quem você glorifica quando diz obrigado? Quem deu. Quem recebeu não é glorificado. Você entendeu, igreja? Temos que nos livrar dessa ideia que, às vezes, quer nos dominar. Sabe, o mundo de hoje está difícil para os pais. Eu sou um pai também. Eu tenho um adolescente e um bebê. E Deus fez assim para que eu possa falar para os pais que têm os dois. Algumas pessoas até me perguntam por que esta separação. Eu tenho uma filha adolescente e um bebê que quer jogar bola, não sabe nem andar e quer chutar bola. E eu tenho isso. E Deus falou porque você tem esses dois grupos na igreja sempre. Amém? Eu fiquei feliz. Porque Deus fez da minha vida um exemplo. Amém? E você vai ver depois a minha aparência. Certo? Me perdoe, mas tudo isso tem um propósito. Você vai ver isso depois. Tudo na minha vida é para o evangelho da graça, para que a palavra percorra os quatro cantos da terra. Amém? Mas me preocupo com os pais hoje, eu sou um pai e eu me preocupo com isso. Com o avanço da internet, com toda a mídia social e todos os tipos de desafios de hoje, que nós não tínhamos quando éramos jovens. Esta geração, mas como olho para eles? Eu penso assim, como Paulo disse, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha, Paulo não disse como algumas pessoas falam, vamos pecar mais para que a graça abunde. Eu também não prego isso. Mas Paulo disse isso, e quero pregar isso. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Tome posse dessa graça. Amém? Segura esta graça, flua com esta graça. Não fique pensando no pecado, mas pense nessa graça superabundante. Aleluia! Então eu olho para o mundo e digo, tem uma graça superabundante. Tem esperança para a nossa geração. Amém? Amém? E olhando para as nossas crianças, o que vamos fazer? Dizer a eles, não veja, não toque, não experimente. Certo, é melhor falar para eles não terem nascido. Tarde demais, já nasceram. Amém? Então, a melhor coisa que podemos fazer por eles é, sim, fortalecê-los com essa honra e glória, que não é somente uma coroa de peso e beleza, mas também é uma defesa, uma proteção contra o mundo. Eu vou falar sobre isso. Certo? Olha para isso. Em 1 João, capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quantas vezes ouvimos, certo? Algumas pessoas falando, não amem o mundo, você não deve amar o mundo e ser um mundano. Mas o que é isso, não amar o mundo? O que João quis dizer com isso? Certo? Alguns cristãos têm uma ideia errada e se sentem culpados quando eles até admiram a criação de Deus como as montanhas e as flores também e dizem, não devemos amar tanto este mundo. Deus fez este mundo e nós sabemos disso. Certo? Tem um lindo hino chamado Este é o Mundo do Meu Pai. E foi um pastor que escreveu este hino, que foi escrito talvez nos anos 1800
E este pastor vivia num lugar muito lindo com uma cabana e o seu quintal eram as montanhas e muitas pedras com lindos jardins e flores. E ele foi inspirado. Toda vez que caminhava, ele ficou inspirado e chamou este lugar de Este é o Mundo do Meu Pai. Podemos fazer isso. Davi olhou e viu as estrelas, a lua à noite, ele disse: as obras das mãos de Deus, não do diabo. A Bíblia diz: não ameis o mundo. O pastor Prince está falando de música. Certo? Como a guitarra elétrica é do diabo. Sabe, a bateria é do diabo. Alguns de vocês já ouviram isso? Talvez não, porque vocês são tão protegidos. Mas tem cristãos que chamam isso de mundano. Você viu a bateria? Ele estava batendo com força hoje, não? Certo? Por quê? Porque é o ritmo de florestas da África. Você já ouviu isso? Falam isso da música. O que faz de uma música secular? O que faz uma roupa ser secular? Vamos continuar lendo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, ele vai definir o mundo para você. Do jeito que Deus fala, não ame este mundo. O que ele quis dizer? A concupiscência é da carne, a concupiscência dos olhos e também a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, a música não tem nada a ver. Eu mesmo gosto de ouvir música clássica. Minha esposa pode te falar isso. Eu gosto de ouvir música clássica, como por exemplo Mozart, Bach. Eu amo. Certo? Ela vai falar isso. Quando viajamos, certo? Ela geralmente fala: desliga essa música. Porque eu gosto de ouvir o tempo todo, sabe? E repito a mesma. E eu gosto de música clássica. Será que ela é secular? Alguém pode dizer sim, não está adorando a Deus. O que faz de uma música secular é o que ela está dizendo. Ela está cheia de concupiscência da carne? Ela tem concupiscência dos olhos? Algumas músicas de hoje têm concupiscência. Não é? Algumas músicas são inocentes, românticas. Amém? Antes de julgar e falar que é secular, tenha cuidado para não perder os seus filhos por algo que não é contrário à palavra de Deus. Tenha cuidado com isso. Agora, se é uma música que fala de vulgaridade, profanidade, até mesmo tem sexo nela, você pode falar que é uma música secular, é uma música ruim, não tem um problema com isso. Mas não chame tudo aquilo que não é evangélico de mundano. Mundano são essas categorias. A sua roupa, por exemplo, se está mostrando mais do que deveria mostrar, certo? Tem áreas do seu corpo que é só para o seu cônjuge, não é? Não faça as pessoas pensarem que você não tem pano. Amém? Olha, o fato é este. Na verdade, Deus quer que você dependa da glória e honra. Se você depende de uma roupa que revela algumas partes do seu corpo para atrair a atenção de alguém, você é uma pessoa muito pobre. Você não tem muito. Mostra muito porque não tem nada. Você fica mais atraente quando se veste bem. Amém? Essa é uma outra mensagem. As pessoas estão respirando até bem fundo, então. Mas, olha, o que é mundano? O que é mundano? Você deve olhar o conteúdo. Amém? Livros, revistas, certo? Alguns são concupiscência da carne. Até muitos. Eu concordo. Você tem que ter muito cuidado com essas coisas. Mas olha bem, esta ideia de, sabe, como fortalecer os nossos filhos, vamos dizer, não toque, não experimente, não veja, sabe? Escute bem, vamos fazer secretamente. Qual é a melhor maneira de fortalecê-los e ajudá-los? Ok? É edificá-los, começando por dentro. Amém? Algo que vai fortalecê-los contra o mundo. Escute, por que alguém ama a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida? Por muito tempo pregaram contra essas coisas. Mas a solução está aqui, leia isso. Se alguém ama o mundo, se alguém aqui ama o mundo, não está falando do mundo físico, mas do quê? Está falando de concupiscência dos olhos, da carne e a soberba. Se alguém ama o mundo, qual é o diagnóstico de João? O que ele está falando aqui? O amor do Pai não está nele. Olha, é o amor do Pai, não o amor pelo Pai. Falamos que, essa pessoa não ama a Deus o suficiente, é por isso que ela ama o mundo. Não, não. Ela não entendeu quanto Deus a ama. Por isso ama o mundo. Pergunte a si mesmo, quando você cede à carne, certo, a concupiscência dos olhos da carne ou está soberbo, é porque você não sabe o quanto Deus te ama. Então você está compensando, tentando sufocar a sua insegurança. Por isso você tem ciúme, porque você acha que alguém foi abençoado e você não foi. Você não crê num Deus grande que te ama, que pode abençoar os outros e ainda vai ter muitas bênçãos, ou seja, mais bênçãos para você. Ele pode fazer isso.
Certo? Deus não tem que abençoar alguém e te deixar de lado. Você não tem que ter ciúme. Ciúme revela um coração pequeno. Você entendeu? Porque nós roubamos, porque não cremos num Deus que provê. Porque o adultério, porque não cremos que Deus nos satisfaz no casamento. Amém? Não cremos que Deus pode transformar o nosso casamento, que está uma água em vinho que traz alegria. Amém? Porque mentimos, porque não cremos que Deus pode nos defender por falarmos a verdade. Então aqui está falando do amor do Pai, ou seja, a pessoa não tem consciência do amor do Pai. Olha isso, estamos pregando o amor do Pai pelas pessoas. Eu estou na televisão, no mundo inteiro. Na América eles me assistem toda noite. Toda noite. E do que eu falo? Da graça de Deus e do amor do Pai. Qual é o resultado? As pessoas estão, muitas delas, sendo ensinadas e recebendo o amor do Pai de maneira tal que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida desaparecem. Só pregar contra estas coisas aqui e não falar para as pessoas sobre o amor do Pai não basta. Precisamos que pregadores falem mais, ensinem mais e preguem mais sobre o amor do Pai pelas pessoas. Não o amor pelo Pai, mas o amor do Pai. Amém? Quando as pessoas souberem o quanto Deus as ama, olha, essas coisas vão sair. Os nossos filhos, a melhor forma de fortalecê-los é continuar mostrando para eles o nosso amor e falar para eles que Deus, o Pai, os ama e que nunca vai deixá-los. Por onde eles forem, Deus os ama. E se eles errarem, diga para eles que o amor do Pai está sobre eles. Diga para eles, não se afaste dele. Corra para ele, ele vai ajudar. Amém? E olha isto, igreja, isto vai nos ajudar e ajudar os nossos filhos. Só dizer a eles, não seja mundano, não seja mundano, não seja mundano. Não vai ajudar, não vai dar certo. João falou, não ame o mundo, e disse o que o mundo é, e ainda deu o diagnóstico certo das pessoas que amam o mundo. Eles não têm o amor do Pai. Então olha isso, se falarmos mais sobre o amor do Pai, isso tudo vai desaparecer. O mundo está louco. O mundo cristão, especialmente, está de cabeça para baixo. Como é engraçado o que alguns falam. Quando a televisão começou a aparecer, sabe, na América, muitos pregadores, muitos pastores falaram para sua igreja, não compre uma televisão. É um monstro de um olho só. Vai trazer demônios para dentro da sua sala. Se eu te mostrar que as maiores descobertas e inovações que abençoaram a humanidade, que ajudaram o homem, certo? Facilitou tudo. Algumas descobertas na medicina, até mesmo entretenimento, muitas vezes veio, certo? Muitas vezes veio, de uma certa forma, através dos judeus ou cristãos. Olha, os números são interessantes. E é um fato. Isto é fato. Amém? Até hoje, Facebook, certo? Foi criado por Mark Zuckerberg. Todos Zuckerberg são judeus. Spielberg, Goldberg, Eisenberg, todos são judeus. O povo natural de Deus. E nós somos o povo espiritual de Deus. Eles são a areia do mar na visão de Abraão e nós somos as estrelas do céu, descendência de Abraão. Dois tipos de descendência de Abraão. Amém? E o diabo odeia os dois. Quando apareceu a televisão, certo? Os cristãos não gostavam da televisão e o diabo disse, amém. Deixa a televisão para mim. E colocou todo tipo de lixo e impureza na televisão. Não se esqueça disso, certo? A natureza aborrece o vácuo, está vazio. E se algo está vazio, o diabo vai encher. Tínhamos que encher a televisão com o Evangelho de Jesus Cristo. A televisão é uma forma de entrar nas casas das pessoas, na sala delas, onde até mesmo alguns familiares nem entram. Hoje eu estou entrando nas casas de alguns judeus, toda noite da semana. Em Israel, eu estou na casa deles toda noite às 9h30. Quando você vai a Israel, você nem me assiste, certo? Você liga a sua televisão no seu quarto de hotel e você diz, é ele de novo. Amém. Sabia de algo? Sabe, alguns desses judeus, não todos, mas alguns desses judeus, nunca entrarão numa igreja. Nunca poderão ouvir o evangelho, mas o que Deus fez? Deus abriu uma porta para nós, nos concedeu este favor, para que eu esteja no melhor horário, em um canal de televisão, na casa dos judeus, em Israel.
toda noite. E eu estou pregando o evangelho da graça. Agora escute. As pessoas estão respondendo. Existe uma casa que é um tipo de residência para pessoas idosas. E eles colocam o meu programa toda noite. Porque muitos ali falam inglês. E escute bem isso. Estão respondendo. Uma senhora cujo marido é um judeu ortodoxo, certo? Ouviu a minha mensagem na televisão, certo? E ela escutou tudo. E ela aceitou o evangelho da graça. E pensaram que ela tinha ficado louca. O marido a levou para um dos líderes, que é um erudito judeu de Israel, é um erudito moderno dos judeus, que escreveu uma tese contra o cristianismo. Aquele homem levou a sua esposa para este homem, para conversar com ela. Em menos de 1 hora, aquele homem falou para o outro: leva sua esposa para casa, eu não posso convencê-la. Porque ela começou a falar da graça para aquele homem. E escute isso, ela acabou de terminar de traduzir um dos meus livros para o hebraico. O meu livro agora está disponível em hebraico, destinado a reinar. Amém. E tudo isso, olha, tudo isso aconteceu por causa da televisão. Amém. E se nós, então, tentarmos viver pela nossa própria justiça, como nós poderemos, então, fazer que o povo de Deus, o povo natural de Deus, Israel, mesmo estando cegos, ouvir o evangelho? Eles não participam dos nossos cultos. Está me ouvindo, igreja? Eu tenho que me comprometer cantando canções do Elvis? Não seja cruel, eu tenho que mudar a minha vida? E a verdade, ok, perdoa. Alguns vão escrever para mim, não perca tempo, certo? Olha, será que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar? A minha mensagem não? Estão ouvindo o evangelho de Jesus Cristo todo dia. Não tem esse negócio de ficar me adaptando, sabe? Quando eu coço meu ouvido, certo? Eu não coço os meus ouvidos assim. Sabe como eu faço isso? Como eu sempre fiz. Assim, direto. Então, quando você assiste o meu programa, você não vai ouvir outra mensagem, você vai ouvir o evangelho de Jesus Cristo, que eu prego sempre. Não escondemos nada do mundo e de repente devagar introduz o evangelho. Olha, nem o mundo gosta disso. Eles querem que sejamos francos. Fale para o mundo a verdade, amém? Fala do amor de Deus. O nome que está acima de todo nome, o nome de... Amém. Amém. Anos atrás, eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava de férias com a minha esposa no Canadá e eu liguei a televisão para assistir alguma coisa que era cristã, uma mensagem para poder me edificar depois de alguns dias na estrada com a minha esposa, e eu queria somente ouvir uma mensagem, mas de repente eu liguei e vi esse pregador que tinha uma cara fechada, parece que foi batizado no limão. Ele olhou para a câmera e ele tinha esse dedo magro que estava apontando para a câmera. E ele disse: não tente enganar a Deus. Cuidado, o teu pecado vai te encontrar. E ele parecia irado, sabe? Ele estava queimando a televisão com fogo do inferno. E eu falei para minha esposa: olha, como pessoas assim estão na televisão? Olha, tem pessoas deprimidas que querem assistir um programa evangélico para se alegrarem. Alguns estão perdidos, procurando a solução, estão nas trevas, e pecadores pecam porque são pecadores, certo? E eles procuram, e o que eles ouvem é: o seu pecado vai te encontrar. Eles precisam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Então, eu falei para Deus, quando eu estava no Canadá anos atrás com a minha esposa: Deus, como é que o Senhor coloca pessoas assim na televisão? E ele disse: porque você, que tem a minha mensagem, não está lá. E olha, Deus sabe disso. Eu nunca quis estar na televisão. Você está olhando para o homem que não podia ficar em pé na escola primária e falar publicamente. Eu ficava todo vermelho e as meninas começavam a rir. Certo? Olha, eu ficava com tanto medo de falar publicamente, ainda mais na escola. Para ler, tinha outros rapazes na escola que eram ousados. Eles tinham até muitas namoradas, mas eu era muito tímido. Muito tímido. Ainda sou. Você não crê, ainda sou. Minha esposa sabe disso. Mas Deus me deu uma mensagem. E Ele abençoou essa mensagem. E fez ela atingir o mundo inteiro. Temos muitos críticos. Jesus disse: ai de ti se todos falarem bem de ti. Um sinal de um profeta falso é se todos falarem bem, não é? Então, saiba disso. Eu tenho muitos críticos. Até em Singapura.
ok? É um sinal de que o evangelho da graça é pregado. Mas eu quero te falar uma coisa. Se fôssemos uma igreja de 50 pessoas e eu pregasse a mesma mensagem, ninguém ia me criticar. Pense um pouco nisso. Não é sempre a mensagem, ok? Nem sempre é a mensagem. Mas Deus abençoou essa mensagem para o mundo inteiro. Temos muitos críticos, mas muitas vidas estão sendo transformadas. Maridos voltando para as esposas, adolescentes se convertendo, um homem de Deus muito famoso, se eu falar o nome dele você vai saber. O seu neto se envolveu com drogas, se envolveu com até mesmo com a prática de sexo ilícito, saiu da igreja, deixou tudo para trás e um certo dia ouviu a minha mensagem na América e agora ele voltou e quer ser um ministro de Jesus Cristo e pregar o evangelho da graça. Amém. Ele escreveu para mim, certo? Uma carta pessoal. Minha esposa está aqui, ela sabe disso, ela leu a carta. Um homem famoso de Deus. E eu sinto que eu abençoei esse homem de Deus abençoando o seu neto. E olha bem, eu não terminei esse assunto. Então, eu disse para Deus o seguinte: Deus, se o Senhor abrir a porta, certo? Se o Senhor abrir a porta para mim e me conceder favor, certo? Não deve ser algo com lutas. Eu não vou ficar tentando agradar as pessoas ou tentar, sabe, forçar as pessoas para ir na televisão. Eu disse, abra as portas, e como Deus abriu as portas. Sabe, e tudo isso que eu estou falando, olha, não são coisas que eu estou falando, sabe, com orgulho. Se você acha que eu estou falando isso para me mostrar e tudo mais, muitos de vocês que já estão comigo há algum tempo sabem que o pastor Prince nunca fala disso, sobre o impacto deste ministério. Ok? Mas tudo isso eu pedi ao Senhor, deveria falar, porque eu não gosto de falar de mim mesmo. E eu orei e pedi ao Senhor, e o Senhor disse que eu falasse isso. Ele me mandou falar para que as pessoas saibam o impacto deste ministério. Deus amou o mundo, meu amigo, e aqui está escrito não ameis o mundo, em grego é não agapaou cosmos. Certo? Mas escute isso. Você conhece bem João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus agapaou o cosmos de tal maneira. Certo? Então temos que definir o mundo, temos que ter muito cuidado em dizer que o mundo quer dizer a música secular. Olha, não é tão simples assim, mas se olhar a palavra mundo é cosmos e você vai ver uma definição sobre cosmos de um erudito do grego. Pode significar essas coisas, um arranjo harmonioso, o universo, a Terra, os habitantes da Terra. Obviamente, quando a Bíblia fala sobre Deus amou o mundo de tal maneira, são os habitantes da Terra. Ok? Todo o círculo de coisas boas da terra, propriedades, riquezas e prazeres. E qual o problema? Vamos voltar então ao verso de 1 João 2. O amor do Pai não tem sido pregado. As pessoas não sabem o quanto Deus as ama. A única vez que ouvem que Deus as ama é antes de serem salvas, mas depois disso, olha, vigia. Tem que cumprir a lei. Certo, Jesus, saia, Moisés. Sara, que representa a graça, me desculpa, mas a escrava, Agar, venha. Cuida de Isaac, certo? Este é o problema. E pensamos que somos os guardiões da santidade de Deus, mas na verdade representamos o diabo. E a Bíblia diz que ele transforma os seus ministros em anjos de luz, cujo evangelho é conforme as obras. Amém? Olha, o que é este cosmos? O mundo. Deus quer que você ignore o mundo? Não, ele quer que você herde o mundo. Certo? Vamos ler aqui em Romanos 4. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, cosmos. Deus queria que Abraão e a sua descendência, e todos nós somos descendências de Abraão em Cristo, Deus quer que sejamos herdeiros do mundo. Está me ouvindo? Eu disse herdeiros do mundo. Agora, qual é o problema? Porque os crentes não herdam o mundo, está bem aqui, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade. Somos todos nós, em Cristo. Não foi feita pela lei, aqui diz, mas pela justiça da fé. Não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Amém? Então, quem você acha que está por trás de reintroduzir a lei para a igreja? O diabo. Porque ele sabe que no momento que você tenta receber pela obediência, você a perde. Não recebemos a herança pela lei. Recebemos pela justiça da fé. Ou seja, você crê que é justo pela graça.
Amém, por causa do que Cristo fez. Amém. A Bíblia diz que não vem pela lei. Então adivinha quem está tentando reintroduzir a lei? Certo? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se você fosse o diabo, você pegaria este verso e diria: demônios, vamos introduzir a lei. Porque vai fazer da fé cristã vã e faz com que a promessa de Deus seja aniquilada. Por quê? Porque a lei opera a ira, ou seja, escute bem, quando as pessoas escutam a lei ser pregada, elas sentem a ira de Deus. Está me ouvindo? É difícil ter uma sensação da ira de Deus e também sentir o amor de Deus ao mesmo tempo. Temos que falar para todos sobre o amor do Pai. É isso que vai separá-los do mundo. Mas uma sensação da ira de Deus vai levá-los até, certo? A resistir a Deus inconscientemente e abraçar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está me ouvindo? Sabe o que Jesus fez? Pregou o evangelho. Ele continuou pregando, continuou curando, continuou limpando, transformando de dentro para fora. Porque quem é transformado de dentro para fora impactam a sociedade. Amém? E eu creio que, como crentes, devemos continuar pregando o evangelho. Você entendeu, igreja? Amém? Ok, olha, vamos andar nessa glória e honra. Eu creio que muitos vão sair deste lugar com essa glória e honra como nunca antes. E para terminar, é importante você ouvir essa parte, porque vai te mostrar como vencer o mundo e como andar nessa glória e honra. Está pronto? Você se lembra da tentação de Jesus no deserto? Conhecemos 3 tentações, mas eu creio que ele foi tentado nos 40 dias e só 3 tentações foram registradas. Certo? Você sabia que todas elas falam da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida? A concupiscência da carne. Ele estava com fome. Amém? Quantos sabiam que sentir fome, querer descansar, até querer fazer sexo, tudo foi dado por Deus? É como você sacia. Da forma de Deus ou da forma egoísta? Ok? Então, nas tentações de 40 dias, o diabo veio e disse: transforma as pedras em pães. É a concupiscência da carne. No próximo, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Como ele mostrou para Jesus, eu não sei. Talvez ele tinha um vídeo, certo? Mas o fato é que ele mostrou para Jesus de forma sobrenatural os reinos deste mundo e disse: se prostrado me adorares, tudo te darei, a concupiscência dos olhos. Jesus não cedeu a isso. Depois a última. Pula daqui. Certo? Os anjos virão e te carregarão. E todo mundo vai ver e dizer: uau! É a soberba da vida. Jesus não cedeu a essa. Jesus venceu as 3 tentações. Está me ouvindo, igreja? Agora olha isso, preste atenção. Antes dele ir para o deserto para ser tentado, lembra da história? Jesus saía das águas do batismo. E Deus o Pai abriu os céus e ele disse: tu és o meu filho amado. Uau! Amado. Sabe o que é ser amado? Você é amado. Com o amor do Pai, o Pai disse ao Filho: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Escute isso. Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre, porque o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho. Então, ele não tinha feito nada, nenhum milagre ainda. Quando ele saiu das águas do Rio Jordão, o Pai do céu declarou ao Filho essas palavras: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo depois disso, Jesus foi ao deserto e derrotou o diabo. O que você acha que vai acontecer quando falar com seu filho, com a sua filha? Você é muito amado, certo? Não porque eles ganharam uma medalha de ouro, não porque fizeram alguma coisa que impressionou toda a família, mas só porque é o seu filho, só porque ela é a sua filha. E você diz que você a ama muito e que Deus a ama muito também. Não importa o que aconteça, não vamos parar de te amar. Eles então vão vencer em tudo na vida. Aconteceu com Jesus. Está ouvindo, igreja? Amém? Jesus falou assim, eu preguei sobre esta revelação alguns anos atrás. Eu tive uma pergunta sobre como
Alguns cristãos pareciam estar andando debaixo de maldição, certo? E não deveriam. Você sabe o que é isso, não? Uma pessoa que fracassa sempre. Uma pessoa que está sempre doente. Está para sempre assim, desse jeito, sabe? Coisas que não deveriam acontecer na vida de um crente, que deve estar sob a bênção de Deus. E Deus me levou a essa passagem aqui de Provérbios 26. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então eu pensei, faz sentido, Deus estava dizendo, quando tem uma maldição é porque tem uma razão, certo? A maldição sem causa não virá. Mas o que isso tem a ver com pássaros? Quando você lê a Bíblia, você faz perguntas? Você não faz, não importa. É o meu chamado, certo? Então eu perguntei o que o pássaro e a andorinha têm a ver com a maldição. Eu não entendi. E o Senhor me revelou, e eu quero te dizer que eu recebi isso em 2005. E eu preguei uma mensagem, boas coisas acontecem com aquele que crê que Deus o ama, sobre a andorinha e os pássaros, escute isso agora, certo? E Deus me levou a Mateus 10. Em Mateus 10, Jesus falou isso, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil ou moeda? 2 passarinhos, 2 aves, uma moeda de cobre. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça. Ou seja, 2 aves, 2 passarinhos por uma moeda de cobre, era barato. Mas nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. O Pai sabe. É a sua vontade. Mas ele disse, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Hoje de manhã, antes de vir para a igreja, você penteou os cabelos. Eu posso te garantir. Pelo menos um caiu. Mesmo assim, Deus os contou. Ele sabe quantos cabelos ainda você tem. O meu filho Justin, quando nasceu, não tinha cabelo. Não tinha nada. E demorou muitos meses antes do cabelo começar a crescer, e foi recentemente. Sabe? E olha, mesmo o cabelo que está crescendo agora, ele está com 11 meses, eu não me importei nenhuma vez, e eu o amo muito, mas nunca parei para contar os seus cabelos. Mas sabia que Deus faz isso com você? Jesus falou aqui que Deus te ama de uma forma detalhada. Ele sabe quando você está ferido, ele sabe quando alguém te rejeita, ele sabe quando alguém fala mal de você, ele sabe quando você está preocupado com o amanhã, ele sabe que você está com medo de algo, ele sabe disso. Então fale com seu Pai. Amém? Jesus disse, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. 2 passarinhos, uma moeda de cobre, aqui em Mateus, certo? Aqui está o relato de Mateus. Mas em Lucas fala que Jesus falou algo mais. Muito interessante. Olha, em Lucas Jesus disse, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? Agora, são 5 passarinhos, 2 moedas de cobre. Uma moeda de cobre e 2 pássaros. 2 moedas seria o quê? 4, certo? Mas ele falou 5, um foi de graça. Esses pássaros eram muito baratos. E Jesus disse, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Pássaros baratos, mas Deus não se esquece de nenhum deles. E depois diz, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Certo? Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos, que não são esquecidos diante de Deus. Você tem muito mais valor, meu amigo. Diga para alguém agora, mais valor. Amém. Devemos falar isso para os nossos filhos. Temos que falar isso para as pessoas. Mas usamos o púlpito para apontar o dedo e julgar, e condenar e bater em vez de alimentar. Igreja, ele conhece o número de cabelos da sua cabeça, até do careca. Você tem mais valor. Sabe, alguns dizem, Pastor Prince, não merecemos, mas você mereceu. O Filho de Deus, que morreu por você. Deus achou que você é muito querido, digno bastante, de muito valor, para o seu filho derramar o seu sangue. É este o valor que você tem. Não somos dignos de sermos salvos, certo? Mas temos valor. Um valor enorme para ele dar o seu filho por nós. Eu já disse isso, uma mulher olha para um vestido e olha para sua carteira. Olha o vestido, olha a carteira. Qual ela ama mais? Se amar o vestido, o dinheiro vai embora. Não estou falando que Deus amou Jesus menos, não. Mas sabe o quanto Deus te ama? Como ele amava Jesus. De jeito nenhum. Sim, como ele amava Jesus.
Ah, cai fora, eu estou pregando, você cai fora, mas o fato é este, certo? O que isso quer dizer? Ok, olha aqui, olha aqui. Jesus na oração sacerdotal, olha a última parte. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, Jesus está falando ao Pai, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado, a eles como me tens amado a mim. Ele disse, tu os tens amado como tens me amado. Como tens me amado. Olha, igreja, todo dia de manhã diga, Deus me ama. Ele conta os números de cabelo da minha cabeça. Fale com Deus. Você está com medo de uma doença? Fale com Deus sobre isso. Está com medo de morrer? Fale com Deus, mas fale sabendo que Ele te ama. E Ele nunca vai deixar de te amar. Amém. Ok, último verso. Você está aprendendo? Isso é o que nos livra deste mundo. Amém. Jesus ouviu a declaração do Pai de que Ele é o amado de Deus. Ele foi até o deserto e venceu. Amém. Eu já vou terminar. Quantos querem aumentar a glória e honra na sua vida? Quantos querem aumentar isso nos seus filhos? Amém? Último verso. Vamos para 2 Pedro. E ele disse assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Pedro viu com seus próprios olhos. Ele viu quando estava no Monte da Transfiguração, porque o Pai falou isso não só no Rio Jordão, mas no Monte da Transfiguração. O Pai falou para Jesus. E Pedro estava lá, ele ouviu, ele viu o Pai declarar isso. E sabe o que ele disse? Jesus recebeu do Pai o quê? Honra e glória. Quando? Quando o Pai disse, tu és meu filho amado. E quando eu vi isso, recebi uma revelação que toda vez que eu falo para minha filha ou para o meu filho, certo? Tu és o meu amado. Eu, na verdade, estou coroando os dois com glória e honra que vai protegê-los do mundo. Amém. Uma garota que sabe do seu valor nunca vai ceder às tentações de um homem que está tentando usá-la. Ok, quando alguém tentar usar a rejeição para conquistar a garota, ela vai dizer: você pode me rejeitar, porque eu sei que eu tenho muito mais valor do que você pensa. Quando a pessoa é despedida, ela diz: você perdeu, porque é a minha presença que abençoa essa companhia. Valor. Então faça isso. Como seus filhos receberão a honra e glória? Quando você falar, tu és o meu amado, em quem me comprazo. Eu olho para o Justin. Ele não consegue nem ficar em pé, mas quer chutar bola. Eu tenho que segurá-lo. Isso dói as minhas costas, mas eu tenho que fazer isso. Certo? Eu o seguro assim, pelos seus braços, e ele chuta a bola, e ele corre, e eu o seguro. Ele pensa e empurra as minhas mãos. Ele acha que pode ficar em pé. E ele não consegue, então eu o seguro e ele chuta a bola. E toda vez que ele chuta, certo? Ele não tem 11 meses ainda. Ele chuta a bola e a mãe aplaude. Ele olha então para sua mãe e quer chutar a bola de novo. E pensamos, ele é tão novo e quer receber elogios. Agora, dos seus pais. Talvez aquele adolescente rebelde está assim porque não recebeu elogios. Não receberam elogios, procuram então qualquer elogio que conseguirem. Dos seus amigos, dos colegas, sabe? Respeito. Mas vamos elogiá-los, e isso vai trazer para eles glória e honra. Quando você falar, tu és meu amado. Amém, igreja? Foi assim que Jesus recebeu glória e honra. Ok? E pare de ter a mentalidade do Antigo Testamento. Tudo é impuro, tudo é impuro. Amém? Como eu disse, alguns filmes eu não deixo a minha filha assistir. Certo? Quando eu falo que não permito, eu não permito. Eu digo, não, este não. Ela concorda. Porque tem concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é um problema. E ela entende isso. Por quê? Porque ela sabe que eu a amo. Ela sabe bem. Mas, se não há amor e você começa a dar ordem, isso fica muito legalista. Então o amor é importante. Você entendeu, igreja? E o mundo precisa ouvir que Deus os ama. Amém? Quando você diz Deus ama o pecador e abomina o pecado, coloque a sua ênfase em Deus ama o pecador. Ok? E demonstre esse amor. E toda a igreja diga: você não se alegra, igreja, que está agora coroada de glória e honra? Amém?
E o que você fala, não seus críticos. O que você diz é mais importante do que o que os críticos falam. Amém? O que você fala sobre o seu corpo vai acontecer. Amém? Não diga morte, morte, morte. Diga vida, vida, vida. Amém? E vai viver quanto tempo? 120, para sempre também. Você nunca vai morrer. O seu corpo um dia vai ser transformado e você vai viver para sempre. Amém, igreja? Dê a glória a Deus. Aleluia! Curve a sua cabeça. Eu quero convidar a você que nunca aceitou esse maravilhoso Salvador como seu Salvador pessoal. Jesus Cristo. Você nunca o confessou como Senhor. Meu amigo, Deus te ama desta maneira. Ele olhou para você e viu você nos seus pecados, e nós nem nos importávamos que estávamos pecando, perdidos, sem a promessa de Deus, vivendo sem propósito, nas trevas, e nem nos importávamos com Deus, mas Ele se importava. Não amávamos a Deus, mas Ele nos amou. E Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer como nosso substituto na cruz. Olha, Deus não varreu tudo para debaixo do carpete. E disse o pecado é pecado, o homem peca, então alguém teve que pagar. Eu disse alguém teve que pagar pelos nossos pecados. E Deus enviou o seu Filho para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Jesus tomou os nossos pecados, tomou o nosso lugar, sofreu a nossa punição e clamou: está consumado. Ou seja, se você aceitar o que Jesus fez, a punição de Deus não vai cair sobre você. Nunca mais. Deus seria injusto se isso acontecer. Deus é fiel àquilo que Jesus fez e te declara justo se você aceitar o seu Filho Jesus Cristo. Então, aqui neste lugar e onde você estiver assistindo, se você quer isso, faça essa oração de coração. Diga de coração, diga: Pai Celestial, eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. E eu creio que o sangue que Ele derramou me purifica de todo o pecado. Eu creio que Tu ressuscitaste dos mortos e Ele está vivo hoje, à Tua direita. E Pai, eu Te agradeço, porque Jesus vive, eu também vivo. E Te agradeço, porque a vida eterna é a minha porção. Estou sob o Teu favor. Estou sob a Tua graça. Tu me amas e me considera de maior valor do que toda a criação. Obrigado, Deus Pai, em nome de Jesus. Amen. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Thank you for tuning in today. I want to share with you a truth from God's Word that I pray will become a strong anchor for your life. Complete healing and divine health are yours in Christ, and you don't have to be perfect to receive His healing. Are you going through a health challenge today? Maybe you've been battling a condition for a long time and you feel discouraged. Beloved, Jesus cares. His name is Yeshua, meaning Savior, and He is in your situation right now to save you. Maybe you've been asking God to heal you, but you're not sure He will heal you because you think you don't deserve this blessing. That's why my team and I have prepared a resource on healing just for you. It will show you why divine healing is yours and how it's been paid in full by our Lord Jesus. That means you can receive your healing even when you don't have it all together. And when you believe right in Jesus and His finished work, healing will just explode in your body. So be sure to check out this month's special resource. Wendy and I are believing with you that you are on your way to being restored and made whole. God bless you, and we love you.
This month, as a thank you for your gift of support to the ministry, receive the Health and Healing is Your Inheritance teaching kit. These resources have opened the eyes of many believers to the reality that healing is rightfully theirs through the finished work of Jesus Christ. Be encouraged by the countless testimonies from others who have received healing and protection by applying these truths in these revelatory resources. And for a specific gift, you will also receive this 2-DVD album of Joseph's foundational teaching, The Holy Communion Brings Life in Your Darkest Hour. Join Joseph as he reveals from Scripture how the communion is God's sure way of escape in every trial. In your darkest moments, don't forget communion. In fact, the Lord loves it because do this in remembrance of me, he said. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Every time you proclaim the Lord's death, amen, your enemies that is attacking you at that moment are defeated. Request your copy today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org right now to receive your copy of these faith-building resources. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.